Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, no capítulo 1. Hoje vou iniciar um novo assunto. Na última vez que preguei, eu terminei o assunto de relacionamentos na primeira carta de João. E aqui eu quero, nessa noite, iniciar um novo assunto que eu acho de grande importância que seja tratado. Confesso que eu fui tentado a não tratar sobre isso, porque é um assunto, às vezes, até meio chato de se falar. Vou falar sobre o pecado, como está ali no texto, no telão. E eu acho importante nós tratarmos sobre isso, porque é uma questão que nós estamos sempre lidando, tanto na vida de outras pessoas, como, vamos ser sinceros, na nossa própria vida também. Tem alguém aqui nessa noite que não peca? Levante sua mão bem alta para que a gente possa conhecer esse anjo que está presente entre nós. Não tem ninguém que não peque, queridos. Desde o pastor aqui na frente, também cometo pecados, não sou perfeito, você também não é. Então eu acho que é um assunto, embora um pouco difícil, mas acho de grande importância que a gente aprenda sobre ele, para que nós possamos, no meio da nossa caminhada, enquanto estivermos nessa terra, nós possamos lidar melhor com isso, para que a gente permaneça firme na presença de Deus, sem desanimar, sem desistir e sem perder aquilo de melhor que Deus tem para nós. Amém? Você já achou a primeira carta de João? Vamos ler então apenas um versículo. Depois você deixe sua Bíblia aberta, que eu vou ler outros versículos, mas vou começar só com esse, versículo 7 da primeira carta de João, que diz assim, lembrando, estou usando a nova versão Almeida, ela diz assim no versículo 7: se andarmos na luz, como Ele está na luz, esse Ele aqui é Deus, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui reunidos nessa noite, noite de oração, noite de clamor, noite, Deus, de nós nos expormos à Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco pelo poder da Tua palavra. Desde já, Senhor, te damos total liberdade para o Teu Santo Espírito tocar em nossas vidas e transformar-nos pelo poder da Tua palavra. Que no nome do Senhor Jesus, todo mal, toda resistência, toda barreira caiam por terra, e a Tua palavra seja pregada com total liberdade nessa noite, para que ela produza frutos em nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. No mundo de hoje, querido, nós temos visto muitas enfermidades. No Brasil, então, nós temos ouvido sobre algumas enfermidades que são até difíceis de nós citarmos e soletrarmos, como chikungunya, por exemplo, H1N1, são tantos nomes, são tantas coisas, que às vezes a gente fica até meio perdido nisso. E a verdade é que existe uma enfermidade que é a enfermidade mais grave que o ser humano enfrenta. E essa enfermidade se chama pecado. Não é à toa que no Antigo Testamento a Bíblia comparava o pecado a uma enfermidade, a lepra, que era um tipo de enfermidade que se alastrava e que naquele tempo não havia cura para os homens. Pelos homens, né? Somente Deus poderia operar um milagre e curar alguém de lepra. Então a Bíblia compara muitas vezes o pecado a uma enfermidade que é incurável, a uma enfermidade que os homens não têm solução para ela. É interessante quando nós olhamos para 1 João, e João ele começa falando a respeito do pecado. Essa é a primeira vez no versículo 7 em que essa palavra aparece na primeira carta de João.
E é interessante que João ele não entra falando sobre o pecado, explicando o que é o pecado. Ele não entra explicando quais são as formas, ou como ele surge, ou o que é de fato. Ele entra trazendo uma excelente informação. O pecado tem solução. É como que você vai num médico e o médico diz que você está com uma enfermidade gravíssima. Você não quer saber como você adquiriu essa enfermidade. Para você não interessa tanto como essa enfermidade se desenvolve. A principal informação para você é: essa enfermidade tem cura, isso tem solução, isso tem saída. Então, quando eu olho para João escrevendo para uma igreja, como eu tenho explicado aqui várias vezes, me desculpe repetir, nesse tempo, todos os apóstolos já haviam morrido, só João estava vivo. Aquela primeira geração da igreja, grande parte dela já havia ficado para trás, uma nova geração estava surgindo. Então João, para explicar àquela igreja acerca do pecado, a primeira palavra que ele traz é: o pecado, embora vocês possam não entender muito bem todas as coisas, não saber teologicamente como se explica, como se multiplica, mas uma verdade vocês precisam saber: o pecado tem solução, o pecado tem cura, no pecado tem restauração. Nessa noite, meu irmão, a primeira informação que eu quero que você guarde é essa: em Cristo há perdão para todo tipo de pecado. Amém? Não importa o que você cometeu, não importa quanto tempo você cometeu, não importa se você está cometendo esse pecado até hoje, eu quero te dizer que em Cristo Jesus, esse pecado ele tem perdão, em Cristo Jesus ele tem restauração para a sua vida, em Cristo Jesus não importa o quão emaranhado você esteja no pecado, se você confessar a Cristo, se você entregar a sua vida a Cristo, esse pecado vai ter perdão e vai ter restauração para a sua vida. Isso é uma informação de grande importância, queridos, para nós. Porque você sabe, nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas acham que porque cometeram um pecado, elas têm que sair da igreja. Muitas pessoas acham que porque elas cometeram algum tipo de pecado, elas não têm mais coragem de se apresentar diante de Deus. Lembre-se dos nossos pais, Adão e Eva. Quando cometeram o pecado, o que eles fizeram? Se esconderam atrás das moitas, e quando Deus os chamou, que eles se apresentaram. Muitos de nós, às vezes, ainda temos esse instinto, se é que eu posso dizer assim, de Adão e Eva. Quando nós pecamos, nós nos isolamos, nós queremos fugir, nós não viemos mais à igreja, nós queremos abandonar tudo. Ei, meu irmão, calma. Ainda há o sangue de Jesus para nos purificar de todos os pecados. Você não precisa desistir daquilo que Deus tem na sua vida. Você não precisa abandonar a igreja. Você não precisa desistir de tudo. Deus tem restauração para nós. Em contrapartida, isso também traz uma responsabilidade nossa para com nossos irmãos. Porque se Deus tem perdão para mim, Deus tem perdão para os meus pecados, Deus tem perdão para as minhas fraquezas, isso quer dizer que Deus tem perdão para o meu irmão. Amém? Quantas pessoas hoje estão sendo expulsas das igrejas por causa de pecados? Estamos nos esquecendo que o mesmo sangue de Jesus que purifica o meu pecado, ele é poderoso o suficiente para perdoar o pecado dos meus irmãos, para perdoar o pecado daqueles que estão ao nosso redor. Não podemos nos esquecer dessas verdades que, embora pareçam tão simples, são um fundamento para as nossas vidas. E a nossa vida, a igreja está edificada sobre elas, sobre esses fundamentos. Se nós tiramos esses fundamentos, a igreja fica abalada. Se nós tiramos esses fundamentos, a igreja não fica tão firme quanto deveria estar. Precisamos trazer essa verdade para o nosso dia a dia. Eu não posso jogar as pessoas para fora da igreja só porque cometeram pecados. Eu não posso jogar uma jovem para fora da igreja só porque ela caiu, engravidou. Vou fazer o quê com ela? Vou jogar para fora da igreja?
Não. Há perdão, há restauração, há cura e há milagre para essas vidas também. Nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Porque ninguém aqui é perfeito. Nem eu, nem você e nem nenhum de nós. Todos nós estamos em obra do Espírito Santo, todos nós temos as nossas debilidades, todos nós temos as nossas fraquezas. Então precisamos aprender a tomar posse desse grande milagre, dessa grande bênção que Jesus trouxe para nós, que é o perdão dos nossos pecados. Porque querendo ou não, na nossa caminhada, por mais que você se esforce, por mais que você lute, de vez em quando a gente escorrega e peca. A gente não vive mais na prática do pecado, graças a Deus. Mas de vez em quando nós cometemos pecados. E precisamos aprender a lidar com eles, sabendo que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Não de alguns, não da maioria, mas o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todos os pecados. Essa é uma verdade que tem que estar gravada em nossos corações, para que a gente saiba lidar com isso. Se a gente não aprender a lidar com isso, a gente nunca vai conseguir caminhar com Deus, porque nós vamos estar sempre pecando. E se a gente não aprende a lidar com isso, quando nós pecarmos novamente, a gente vai fugir de Deus, vai abandonar a igreja, não quer olhar mais para a cara de ninguém. Não, meu irmão. Ainda que nós tenhamos falhado, nós precisamos aprender a nos perdoar, precisamos aprender a tratar esse pecado e precisamos aprender também a perdoar aqueles que cometeram pecados. E quando digo perdoar, digo não ficar lançando em rosto a fraqueza ou o erro que o irmão cometeu a vida toda dele. Muitas vezes as pessoas saem das igrejas também por isso. A pessoa comete um pecado e todo mundo lembra e lança em rosto a fraqueza dele toda vez. Não, meu irmão. A gente precisa aprender a perdoar e deixar o irmão seguir. Se Deus já perdoou, se Deus já lançou os pecados dele no mar do esquecimento, se Deus não se lembra mais desses pecados, nós não devemos ficar trazendo à memória os pecados uns dos outros sempre. Não estou dizendo que você não vai esquecer, que você vai esquecer tudo completamente que as pessoas fizeram, mas também não precisa ficar lançando em rosto, trazendo à memória, trazendo o assunto de novo. Se ele já foi perdoado, se a igreja já perdoou, se Deus já perdoou, vamos seguir em frente, vamos caminhar, vamos prosseguir para o melhor que Deus tem para nós na frente. Se a gente vive olhando sempre para trás, para as fraquezas uns dos outros, a gente não consegue avançar para o melhor que Deus tem à frente. Muitas igrejas não têm prosseguido porque só ficam olhando os pecados passados. Ah, o pastor fulano de tal caiu. E a igreja fica amarrada na queda do pastor, que já tem 30 anos que ele caiu. Se demora, o pastor até já morreu. E a igreja está amarrada àquele erro, àquele pecado lá de trás. Não, meu irmão. O pastor caiu, ele se arrependeu, pediu perdão, Deus restaurou a vida dele. Vamos prosseguir, vamos avançar, vamos crescer para onde Deus tem para a nossa vida. Porque o sangue de Jesus perdoa. Amém? E aqui ainda tem uma última verdade dentro desse texto ainda, que fala das pessoas que não estão entre nós. Aqueles que ainda não têm a fé em Cristo Jesus. Nós não podemos ser seletivos a quem nós pregamos. Ah, não, vou pregar para esse aqui porque esse aqui é bonzinho. Meu irmão, Deus não perdoa só quem é bonzinho. Porque diante de Deus, vou ser sincero com você, não existem bonzinhos. Diante de Deus, Deus olha toda a humanidade como pecadores. Deus olha toda a humanidade como transgressores da lei dele. Então nós não podemos ser seletivos a quem nós vamos pregar. Eu devo pregar para os bonzinhos, mas eu devo pregar para os maus também. Eu só ouvi um amém.
Nós temos que pregar para os maus também. Ah, mas ele é mentiroso. Ah, mas ele rouba. Ah, mas ele engana. Ah, mas ele adultera. Não importa. A pregação do Evangelho veio exatamente para esses. Se você olhar o ministério de Jesus, Jesus disse o quê? Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então Jesus veio exatamente para salvar e restaurar a todos que estiverem dispostos a entregar a vida a Ele. A todos aqueles que se veem como doentes, independente do grau da enfermidade, do pecado que eles estejam, Jesus veio para esses, para restaurá-los, para curá-los e dar a eles uma nova vida em Cristo. Amém? Então nós precisamos crer nessa palavra, queridos. Que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados. Ah, mas ela está envolvida em todo o pecado. Ah, mas ele está envolvido e metido no pecado. Não importa. Deus é poderoso para com as suas mãos retirar todos nós do tremedal de lama, retirar qualquer pessoa, não importa o quão chafurdado no pecado esteja, Deus ainda tem poder com as suas poderosas mãos para ir até lá e levantar e resgatar aquele que se havia perdido, tirar aquelas vestes sujas, colocar uma nova veste e fazê-lo viver em novidade de vida. Ao ponto de todos olharem para aquela pessoa e não mais reconhecerem. É aquele mesmo que fazia aquelas coisas? Olhe para a Bíblia, Marcos capítulo 5, conta a história do Gadareno, como ele é conhecido. O homem que andava nu pelos sepulcros, que se feria com pedras, que se machucava, que era possesso por vários demônios. Se ser possesso por um demônio já é difícil, imagina a pessoa possessa por vários demônios. As pessoas tentavam aprisioná-lo com correntes, mas os demônios sobre ele davam uma força sobrenatural que até as correntes quebravam. Imagina uma pessoa assim. Se fosse muitos de nós, iriam pensar o quê? Eu pregar para um cara desse? Eu enfrentar esses demônios todos? Quem aqui é sincero de falar que pensaria assim? Aí, 2 pensaram, graças a Deus. Pensamos assim, meu Deus do céu, segundo os teólogos, tinham mais de 4.000 demônios. Meu Deus, são 4.000 demônios numa pessoa. Eu sozinho vou enfrentar? Mas a Bíblia diz que Jesus atravessou o mar, enfrentou uma tempestade de ventos, o barco quase foi a pique, mas Jesus foi lá para encontrar com aquela vida, para dizer para mim e para você, não tem vida que esteja perdida para Jesus. Se a pessoa entregar a vida a Cristo, não importa o quão afundada ela esteja, não importa quantos demônios estejam sobre a vida dela, a obra de Jesus, ela é maior, o nosso Deus, ele é maior, e ele é poderoso para quebrar todas as cadeias, ele é poderoso para perdoar todos os pecados e restaurar qualquer pessoa. Jesus teve um encontro com aquele homem, expulsou aquele demônio. Logo depois, a Bíblia diz que aquele homem que não parava quieto estava sentado. Aquele homem que andava nu estava vestido. Provavelmente os próprios discípulos arrumaram alguma roupa e deram para ele. Aquele homem que era inquieto, de repente estava conversando com as pessoas normalmente, e todos olharam para ele e disseram: é ele mesmo? Aquele mesmo gadareno que ficava aqui perturbando, colocando terror em todo mundo? Era o mesmo homem, porque Jesus tem poder para nos libertar de todas as cadeias. Então, meu irmão, minha irmã, por mais que você lide com pessoas difíceis, não negue o evangelho a elas. Ah, mas Rafael, você não conhece a vizinhança lá eu moro num lugar que é barra pesada, tem um pessoal esquisito lá. Ah, é? Você vai ser a luz lá naquele lugar para dissipar as trevas. Você vai levar o amor de Deus, vai levar o perdão de Deus, e aquelas vidas serão restauradas. Amém? Creia no poder do perdão de Deus. Amém? Mas uma coisa que eu queria tratar aqui, eu tinha pensado em falar mais, acho que vou ficar só nesse versículo para a gente ganhar tempo. Mas uma coisa que deixa claro aqui João, em tratando de pecados, é que o pecado ele atrapalha a comunhão.
Você leu aí junto comigo que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Agora, se nós não tratarmos os nossos pecados, a nossa comunhão fica prejudicada. A nossa comunhão fica, vamos dizer assim, atrapalhada pelos nossos pecados. Às vezes, algumas pessoas não conseguem participar da comunhão da igreja, não é porque a igreja não recebe as pessoas. Muitas vezes é porque as pessoas não tratam os seus pecados. E por não tratar os seus pecados, ela não consegue participar da comunhão da igreja. Ela não consegue interagir com a igreja. Ela não consegue andar junto da igreja. Nessa noite, meu irmão, Deus está dizendo para todos nós, a começar da nossa vida pessoal, vamos tratar os nossos pecados. Vamos tratar aquilo que tem nos afastado de Deus. Vamos tratar aquilo que tem nos afastado até uns dos outros. Para que nós possamos viver de fato uma comunhão que Deus tem para nós. Se nós não tratarmos os nossos pecados, a gente vai estar sempre se engalfinhando um com o outro. A gente vai estar sempre desconfiando uns dos outros. Agora, se nós tratarmos, e preste atenção, estou dizendo para você tratar o seu pecado, tá? Não é você ficar tratando do pecado dos outros, não. Deixa que os outros, Deus vai tratar com os outros. Mas trate o seu. Porque eu não consigo pedir perdão por ninguém, mas eu posso pedir perdão e consertar a mim mesmo. Nessa noite Deus está falando conosco, conserte a si mesmo, examine a sua própria vida, para que a gente possa viver em comunhão uns com os outros, na santidade e na obediência que Deus tem para nós. Amém? Uma segunda lição que eu vejo nesse capítulo, nesse versículo 7, e que é de grande importância para nós, é que ele deixa bem claro que o sangue de Jesus é quem purifica os pecados. Esse é um ensinamento tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então ele deixa bem claro aqui para mim e para você, que a cura, a restauração de Deus está no derramamento do sangue de Cristo. Ou seja, eu tenho que confiar na obra que Jesus fez por mim. Não adianta eu fazer outras coisas. Hoje tem muitas pessoas, como até falei aqui na quinta-feira, tentando substituir algumas coisas no Evangelho. E essa é uma das coisas insubstituíveis. Não existe outra forma de perdão de pecados senão na confiança na obra de Jesus na cruz. Não existe qualquer outra coisa que você faça. A nossa igreja hoje tem sido muito influenciada por doutrinas erradas. Dentre algumas dessas doutrinas está a doutrina da reencarnação, que é adotada por várias religiões, por vários pensamentos, por várias filosofias. E a doutrina da reencarnação, ela se baseia no conserto, no aperfeiçoamento pessoal pelas boas obras. E aí nós, às vezes, nos enganamos e deixamos essas doutrinas erradas entrarem no Evangelho e achamos que seremos perdoados porque servimos na igreja. Achamos que seremos perdoados porque eu dou dízimo na igreja, então eu dou dízimo, vou ser perdoado de tudo, não preciso me arrepender de nada. E, meu irmão, isso não é bíblico. A Bíblia diz que o perdão de pecados, ele só é feito de uma forma, através do derramamento do sangue de Jesus, através da minha confiança na obra de Jesus na cruz do Calvário. Não adianta eu tentar substituir. Ah, não, Senhor, eu vou servir aqui na igreja, vou ser obreiro, vou ser o melhor obreiro da igreja, mas vivendo em pecado, você nunca vai ser o melhor obreiro da igreja. Glória a Deus, amém, aleluia. Não tem como a gente ser o melhor obreiro da igreja vivendo em pecado.
Ah, não, Senhor, mas eu vou dar o dízimo triplicado. Vou ser generoso na obra de Deus para que a igreja tenha recursos. Eu tenho um salário muito bom. Glória a Deus pelo teu salário muito bom, meu irmão. Mas você trazer o seu dízimo triplicado, você multiplicar as suas ofertas, não vão atenuar os seus pecados. Nós precisamos tratar os nossos pecados da forma que Deus estabeleceu. E a única forma é essa. Não tem outra forma, não tem o que nós façamos. Ah, mas eu vou ser uma pessoa caridosa, vou ajudar pessoas na rua, vou dar dinheiro para os pobres, vou ajudar algum orfanato. Nada disso vai purificar os teus pecados. A única forma de purificação de pecados que Deus estabeleceu é a nossa confiança na obra de Jesus, no sangue que Ele derramou pelos nossos pecados. Qualquer outra forma é heresia. Qualquer outra forma é antibíblica. Qualquer outra forma não é aceitável diante de Deus. Os pecados não são retirados e a pessoa continua com eles sobre suas vidas. E aí continua a sensação de culpa, continua o peso que a Bíblia fala que o pecado traz, continua as acusações, tanto dos demônios que às vezes nos cercam, quanto da nossa própria consciência. Agora, quando nós confiamos na obra de Jesus, quando nós tomamos posse daquilo que Jesus fez por nós, a sensação de culpa sai. Quando nós tomamos posse daquilo que Jesus fez por nós, o nosso coração fica em paz. As acusações caem por terra porque não tem mais lugar, porque nós já fomos perdoados. Nessa noite, meu irmão, eu quero te encorajar a ser muito sincero. Não comigo, mas ser sincero consigo mesmo. Se existe algum pecado não confessado, é noite de confessar. É noite de entregar isso nas mãos de Jesus, para que nós possamos sair daqui com a nossa consciência limpa, nós possamos sair daqui libertos de toda acusação e condenação do pecado, nós possamos sair daqui de volta com paz nos nossos corações, para que nós estamos num culto de oração. Não adianta a gente encher a nossa boca de palavras se o nosso coração está sujo em pecado. Que nós possamos nessa noite consertar as nossas vidas, para que Deus possa ouvir as nossas orações e atendê-las com poder e grande glória. Amém? Uma terceira coisa que esse primeiro versículo que eu estou tratando aqui, de capítulo 1, versículo 7, nos mostra, é que o pecado, ele nos torna impuros. Porque se a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica, quer dizer que eu perdi aquela pureza. Quer dizer que eu estou impuro diante de Deus. Isso é uma questão, queridos, que nós precisamos nos lembrar. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que nós nos tornemos impuros diante dos olhos de Deus. Eu posso, aos seus olhos, estar bonito, arrumado, mas se eu estiver em pecado, Deus não me aceita. Eu posso ter tomado banho, usado os melhores perfumes, os melhores sabonetes, ter tomado banho de sais para chegar aqui, mas diante de Deus, se eu estiver em pecado, eu estou impuro. O pecado tira a pureza do ser humano diante de Deus. E isso nos atrapalha na nossa vida. Isso nos atrapalha na nossa comunhão com Deus. Nessa noite, a Bíblia diz que Jesus veio para purificar e transformar o ser humano. Eu não sei como é que está a sua vida, não conheço a vida de todos, mas eu sei que Deus tem poder para mudar qualquer quadro. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão. Eu não sei se existem pecados reincidentes na sua vida, mas eu quero te dizer nessa noite que em Cristo há perdão, há restauração e há um milagre para a sua vida. Amém? Versículo 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Aqui o apóstolo João está tratando de uma questão que acontecia naquele tempo e acontece hoje. Algumas denominações, hoje em dia, por não entenderem corretamente a palavra de Deus, têm pregado um evangelho enganoso, em que eles pegam, por exemplo, aquele texto de João, quando João olha para o Senhor Jesus e diz que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles pegam esse texto e dizem que como Jesus veio a essa terra e morreu, ele tirou todo o pecado do mundo, então ninguém mais tem pecado. A raiz pecaminosa foi tirada de nós. Você pode fazer o que você quiser, que nada é pecado mais. João está combatendo esse ensino errado, dizendo que ainda há sim uma natureza pecaminosa dentro das nossas vidas, que só será completamente retirada quando Jesus vier buscar a igreja. Enquanto estivermos aqui, vai haver esse combate entre a velha criatura, até algo que nós temos tratado aqui, e a nova criatura. Vai haver esse combate. Eu li uma vez uma mensagem que eu gostei muito de Lutero, que ele dizia, né, que o velho homem foi afogado na cruz do batismo, não, nas águas do batismo. Aí depois ele continua dizendo, mas o miserável sabe nadar. E é verdade, queridos. A velha criatura, ela ainda está em nós. Nós temos que mantê-la mortificada. Mas se eu não fizer esse trabalho continuamente, ela torna a vida. Quantas pessoas abandonaram pecados no passado e por não manterem a velha criatura lá morta, passou-se o tempo, passou-se o ano e voltou a cometer os mesmos pecados. O que é isso, queridos? É o diabo. Não, é muitas vezes nós que não vigiamos em manter a nossa velha criatura morta, mortificada. Se eu prego para você que não existe esse combate, você não vigia. Se eu prego para você que não existe essa luta, você não luta. Eu vim aqui trazer uma palavra de verdade para você. A nova criatura já está nas nossas vidas, sendo construída pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Mas não podemos nos esquecer que a velha criatura continua aqui. E precisa ser mortificada diariamente. Precisa ser mortificada constantemente. Para que a gente tenha vitória. E é interessante, o texto ele diz que se nós negarmos esse combate que existe, se nós negarmos que essa natureza pecaminosa está em nós, o texto diz que nós enganamos a nós mesmos. Ou seja, você não está enganando Deus, meu irmão, quando você diz que não tem isso. E você também não está me enganando. E nem enganando seu irmão do lado. Você está enganando a você mesmo. Está prejudicando a você mesmo. Está impedindo você mesmo de prosseguir. Está impedindo você mesmo de avançar. Hoje, essas igrejas que pregam essa doutrina errada, não estão enganando a gente. Graças a Deus você é fiel à palavra. Graças a Deus você está aqui para aprender a palavra. Eles estão enganando a quem, queridos? Estão enganando a eles mesmos. Quando chegar diante de Deus e forem se apresentar diante de Deus, Deus não foi enganado pelo comportamento errado deles. Eles serão julgados pela justiça de Deus, como todos serão. Independente deles pensarem dessa forma. Não adianta eu querer viver a minha vida da forma que eu penso. Eu tenho que viver a minha vida da forma como Deus determinou que eu vivesse. Essa é a forma correta. Amém? Aleluia. Para eu terminar, tenho 5 minutos ainda. Versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui, queridos, eu quero terminar com essa palavra, depois nós vamos orar, e semana que vem eu continuo a partir do versículo 10, mas eu queria concluir essa parte
com essa palavra que nos dá a fórmula do perdão, para que a gente possa orar aqui em cima disso. A fórmula do perdão que a Bíblia apresenta para nós aqui é arrependimento, confissão de pecados e confiança naquilo que Deus fez. Foi isso que João ensinou aquele povo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, ou seja, confie na fidelidade e na justiça de Deus de cumprir aquilo que Ele prometeu, de cumprir aquilo que Ele se dispôs a fazer por nós. Arrependimento é uma mudança de pensamento e de atitude com relação ao pecado. Não é simplesmente um sentimento que você tem, eu fiquei triste porque pequei, mas continua pecando, continua fazendo. Não. Não adianta só a gente ficar triste, mas eu tenho que ter uma mudança de atitude. Se eu conheço um local, se tem uma situação que eu sei que eu fico fragilizado diante dela e tendencioso a pecar, quando eu me arrependo, eu já passo a evitar essas situações que me levam a pecar, que me induzem a pecar. Nem sempre a gente se arrepende e consegue abandonar o pecado completamente de primeira. Mas nós começamos a ter uma atitude diferente com relação a ele. Se eu continuo com a mesma atitude, se eu continuo com o mesmo pensamento e simplesmente fiquei triste, isso não é arrependimento de verdade. O arrependimento de verdade traz tristeza ao coração, sim, mas ele começa a mudar a nossa mente com relação ao pecado, e isso começa a mudar as nossas atitudes com relação a ele. Se eu tenho um fraco por bebida, eu não vou parar na porta de um bar. Eu não vou aceitar o primeiro gole. Eu não vou aceitar um convite, vai ter uma formatura aqui do seu amigo, vamos lá, vai ter bebida liberada. Você vai lá fazer o quê, meu irmão? Você vai se colocar num ambiente que te tenta. Cuidado. Vamos evitar essas coisas. Vamos mudar o nosso procedimento. O meu fraco é com pessoas do sexo oposto. Então, cuidado com essas conversinhas. Por que você fica se isolando, conversando com uma pessoa isolado do sexo oposto? Você sabe que isso vai gerar alguma coisa no seu coração. Para com essas conversas, sai de perto. Converse junto de outras pessoas. No caso, se você for casado, casada, converse junto do seu cônjuge. Evite essas coisas. Senão depois, não adianta a gente pedir perdão e continuar adulterando. Não adianta a gente pedir perdão e continuar roubando a empresa. Não adianta a gente pedir perdão e continuar fazendo as mesmas coisas. Isso não traz restauração para a nossa vida. Agora, quando nós de fato nos arrependemos e confessamos diante de Deus, tem que confessar, Rafael. Tem que confessar. Não sou eu que estou dizendo, você leu aí junto comigo. Se confessarmos os nossos pecados, como nós escutamos lá no congresso de homens que nós tivemos da Nova Vida no sábado passado, o pecado ele sai pela boca, através da confissão diante de Deus. Quando nós confessamos diante de Deus, nós estamos reconhecendo que erramos. E quando nós confessamos diante de Deus, estamos reconhecendo que dependemos dele para sermos perdoados. Amém? E aí, confie em Deus, querido. Confie na obra que Jesus fez por você. Confie na obra que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário e receba o perdão que Deus tem para a sua vida. Não deixe mais o diabo te acusar, querido. Você se arrependeu, você confessou. Receba esse perdão, receba esse amor e não deixe mais a sua própria consciência ou o diabo ficar te acusando, porque você já foi perdoado. Tem pessoas que às vezes ficam confessando os mesmos pecados constantemente. Vai participar da Santa Ceia e confessa os mesmos pecados. Deus está dizendo para você: ei, meu filho, eu já peguei esse pecado, já lancei no mar e não me lembro mais dele há muito tempo. Para de lembrar desse pecado também, meu filho. Pelo amor de mim mesmo, diz o Senhor. Né? Não é nem pelo amor de Deus, é pelo amor de mim mesmo. Para de lembrar desse pecado.
Deixe isso para lá, já foi perdoado, já foi esquecido, já foi lançado na profundeza do mar. Para de ficar se punindo por causa disso. Segue a sua vida, viva o melhor de Deus, desfrute da presença de Deus, desfrute da paz, desfrute da alegria, desfrute da libertação e da liberdade que Cristo conquistou por você. Deixe isso para trás, o que para trás ficou, e viva na novidade de vida que Jesus tem para você hoje e agora. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Feche os seus olhos, querido. Eu não estou aqui para acusar ninguém, porque meu trabalho não é esse. Deus me chamou para reconciliar. Deus me chamou para uma obra de restauração, de milagre, de bênção, de vitória. Não para acusar, esse é o trabalho do nosso adversário. Eu venho aqui mostrar para você a porta de escape dessa situação que você pode estar enfrentando. Eu venho aqui te mostrar a porta de saída para você vencer esse peso, vencer essa acusação. De olhos fechados, seja sincero com Deus, meu irmão. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. A começar de nós, nessa oração inicial, depois vou fazer outras orações, mas eu queria que nós olhássemos para nós mesmos. Essa não é a hora de você olhar para o filho, para o marido, essa é a hora de você olhar para si mesmo, examinar a si mesmo. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua consciência hoje? Pai, nessa noite nós estamos todos aqui reunidos. E nós te damos graças pela obra maravilhosa que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Nós te agradecemos por essa obra maravilhosa, Deus, que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E nessa noite, nós queremos nos apropriar dela, Senhor. Nós não queremos mais viver presos, aprisionados a pecados. Nós não queremos mais viver, Senhor, aprisionados na nossa consciência de pecados até confessados. Nessa noite, que seja uma noite de purificação e também de libertação, Senhor. Para que nós, como igreja, possamos prosseguir na vida maravilhosa que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. No nome do Senhor Jesus, se existe algum pecado que te acusa, meu irmão, confesse-o a Deus. Você não vai confessar a mim, confesse-o a Deus. Deus não veio aqui para acusar ninguém. Deus se fez presente nessa noite para perdoar, para restaurar, para trazer para mais perto os filhos dele. Deus que nos trouxe aqui para dizer: eu não quero vocês longe. Quem diz que não tem mais jeito é o diabo. Quem diz para você se afastar da igreja é o diabo. Deus está dizendo: eu tenho perdão, eu tenho restauração, eu estou me achegando a vocês, se acheguem a mim também. Assim nós entregamos nossas vidas, Pai. Te pedimos perdão e confessamos os nossos pecados. Perdoa-nos, Deus, pecados por pensamentos. Perdoa os nossos descontroles muitas vezes. Perdoa as vezes que nos falta, Deus, domínio próprio. Perdoa as vezes que nós falamos demais, ó Deus. Perdoa pecados que nós cometemos, Senhor, que entristeceram o Senhor, entristeceram pessoas a quem nós gostamos. Nos perdoa, Pai. Pecados contra o Senhor, pecados contra pessoas. Lava-nos completamente no sangue de Jesus nessa hora, Deus. Perdoa-nos, ó Pai. E nessa hora, Pai, debaixo dessa palavra, debaixo da confissão dos meus irmãos, da nossa confissão, eu quero repreender, Deus, todo espírito contrário, todos os pecados que se alimentavam, todos os demônios que se alimentavam desse pecado, que sejam repreendidos agora.
toda perturbação na mente, toda acusação, toda condenação, que seja arrancada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu te peço, Deus, como foi até falado aqui no louvor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Que no nome de Jesus, Deus, todas as condenações caiam por terra. E eu te peço, Pai, também que o Senhor venha tratar com as nossas próprias consciências. Porque muitas vezes quem nos acusa somos nós mesmos. Muitas vezes, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, nós mesmos ficamos nos acusando e lembrando das coisas que fizemos. Deus, no nome de Jesus, trata a nossa consciência também. Traz paz aos nossos corações, traz paz às nossas consciências, ó Deus, para que nós possamos viver livres e desfrutar da bênção, da alegria que o Senhor tem para cada um de nós. E no nome de Jesus, por último, Deus, como eu falei aqui, o pecado muitas vezes quebra a comunhão. Que através da nossa confissão, que através do perdão de pecados que recebemos nessa hora, porque confiamos na obra que o Senhor fez, eu te peço, Pai, restaura a comunhão entre nós, restaura a comunhão na igreja, restaura a comunhão na família, restaura a comunhão, a união, a unidade entre nós, ó Deus, para que possamos viver tudo aquilo de melhor que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.